Abraão e a prova de fé. Texto áureo. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8, parte A. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Objetivos da lição: falar sobre a aprovação de Deus a Abraão, mostrar a obediência de Abraão a Deus e explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Referência bíblica: Gênesis 22, versículos 2, 3, 4 e 5. E disse: Toma agora o teu filho único, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o seu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Leitura complementar. Salmo 40, versículos 5 ao 9. A obediência é melhor do que o sacrifício. Isaías 53, 4 ao 7. Deus fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Mateus 10, 37 ao 39. Amar a Deus acima de todas as coisas. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos 8,32. Deus entregou o seu Filho por todos nós. E Hebreus 11, 17 ao 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Introdução. Assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Esse episódio na vida de Abraão nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. Capítulo 1. A provação. No primeiro chamado de Abraão, Deus diz: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Neste momento, ele chama Abraão novamente e diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, versículo 2. 1.1. Recebido por milagre, entregue pela fé. O apóstolo Pedro diz que as provações têm um papel importante para a fé, que é provar sua qualidade e pureza e redundar em louvor a Deus na revelação de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, versículo 7. Abraão já tinha fé e já havia sido justificado por Deus. Gênesis 15, 6. Mas Deus ainda assim prova a fé de Abraão. Por que Deus ainda precisaria de uma prova da fé do seu servo? Na verdade, não é Deus quem precisava, mas o próprio Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Sua fé teria implicações universais. Deus então ordena a Abraão que ofereça seu único e tão esperado filho em holocausto a Deus. Abraão recebeu após longa espera Isaque por milagre, e agora, por ordem de Deus, deveria devolvê-lo por meio da fé. 1.2. A quem amas? O amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que Abraão mais amava, e ainda assim estaria disposto a ofertar ao Senhor. Se Abraão negasse seu filho a Deus, estaria dizendo que amava a Deus. Aliás, se Abraão negasse seu filho a Deus, estaria dizendo que não amava a Deus mais do que a família.
Esta é a segunda ordem aparentemente absurda que Deus dá a Abraão. Na primeira, ele precisa deixar sua terra e parentes. Agora ele precisa abrir mão do seu herdeiro, aquele que seria responsável pelo cumprimento das grandiosas promessas. Mas Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus. Mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. 1.3 Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida, além de muita riqueza, uma geração grandemente numerosa. Mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa. Ele já havia aberto mão da sua terra natal, em Gênesis 12, já havia aberto mão das melhores terras em razão de seu sobrinho Ló, Gênesis 13, já havia aberto mão de Ismael, pois ele não seria o seu herdeiro, Gênesis 21, e agora, o maior sacrifício da sua vida está sendo pedido por Deus, Isaque, o seu filho amado. Parece que somente quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus, sem fazer das suas bênçãos um objeto de idolatria. No capítulo 1, nós aprendemos que o nosso amor por Deus é determinado por aquilo que estamos dispostos a abrir mão por causa dele. Capítulo 2. A obediência. Quando amamos a Deus mais do que tudo, queremos obedecê-lo em todo o tempo. Sabemos que ele sempre tem o melhor e bem-aventurado aquele que se submete à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. 2.1 Uma pronta obediência. Em Gênesis 22:3 encontramos: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Certamente aqui Abraão não conseguiu dormir aquela noite. Ele está ansioso para passar por aquela difícil via de obediência. Quanto de nós protelamos ao máximo uma obediência específica a Deus? Principalmente quando se trata de uma obediência difícil. A fé, porém, antevê o gozo futuro em Deus. 2.2 Uma obediência cheia de esperança. Embora Abraão já tivesse o filho Ismael, seria por meio de Isaque que Deus prometeu cumprir suas promessas em Cristo. Agora Deus está mandando tirar a vida daquele por meio de quem Deus iria cumprir o seu pacto. Por isso, obedecer a Deus naquele quesito parecia estar indo contra os propósitos e as promessas de Deus. Abraão não contesta isso. Hebreus 11:17. E mais, ele diz a 2 dos seus servos que foram com ele até certa distância, abre aspas, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, versículo 5. Não sabemos como Abraão sabia que teria seu filho de volta. Só sabemos que ele cria em Deus para isso. E sabia que poderia ter esperança em Deus para o futuro. 2.3 Uma obediência dolorosa. A esperança não anula a dor das perdas. Ela apenas nos capacita a não sermos destruídos pela dor. A fé de Abraão o fez obedecer, mas não anulou sua dor. Ele esperou muito por este filho e agora estava ao ponto de perdê-lo. Segundo os costumes antigos de oferta de holocausto, o adorador deveria passar a navalha no pescoço do animal, dividir seus membros, arrumá-lo sobre o altar e depois queimá-lo até virar cinzas. E era exatamente isso que Abraão tinha à frente para fazer com seu filho. Quanta dor apenas a própria imaginação deve ter causado no servo Abraão. Mas ele não retrocedeu na fé. Levantou seu cutelo para o alto. No capítulo 2, nós aprendemos que não devemos protelar no caminho da verdadeira obediência.
Capítulo 3. A providência. A Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. 3.1. A providência provisória. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente que em seu coração, Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. A ação, neste caso, seria desnecessária e, obviamente, absurda. Na obediência interior à aprovação da fé, a fé foi aprovada. Tendo a fé sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer. Deus providencia outra vida para substituir o sacrifício, um carneiro atrás do arbusto. Precisamos aqui notar que não deixou de haver um sacrifício e, portanto, adoração. Mas ele aconteceu por uma providência de Deus. A resposta de Abraão à pergunta de Isaque sobre onde estava o sacrifício realmente aconteceu. Deus proveu. 3.2. A providência definitiva. A providência provisória no caso de Abraão, que foi um carneiro entre os arbustos, apontava para uma providência definitiva que foi Cristo, o cordeiro morto no madeiro. Isaque, em obediência ao seu pai e a Deus, subiu o monte Moriá carregando em seus ombros as lenhas para o seu próprio sacrifício. Aproximadamente 2000 anos depois, o nosso melhor Isaque, o Filho de Deus, subiria o Calvário carregando sobre os ombros o madeiro onde seria entregue como sacrifício. Diferente de Isaque, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, porque, na verdade, Ele já estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição por nossos pecados. 1 de Pedro 2:24. Cristo foi a providência insubstituível e definitiva de Deus por todos nós. 3.3. A ressurreição do Filho sacrificado. Não só a decisão de Abraão sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do Cordeiro insubstituível, que é Cristo, como a certeza de que ele voltaria com seu filho Isaque apontava para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Como Deus havia prometido que em Isaque Abraão teria seus descendentes, e Deus não mente, Abraão obedeceu confiantemente porque, abre aspas, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11:18. E em figura, Isaque ressuscitou. Hebreus 11:29. Paulo estava totalmente certo quando disse que Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão, em Gálatas 3:8. Como falamos nas lições anteriores, a fé que nos justifica é a mesma fé que justificou o pai Abraão. No capítulo 3, nós aprendemos que, ao olharmos para Abraão, devemos lembrar imediatamente de Cristo e o glorificar. Conclusão. Por esta aprovação, Deus confirmou suas promessas a Abraão mais uma vez. Elas não são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. Amém.